A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, que Deus alcance a cada um, a cada vida, que Deus venha fortalecer cada vida. Irmãos, que o Senhor Jesus esteja à frente de cada um de vocês, que Ele tome para si todas as lutas, todas as pelejas, todas as guerras, e que a confiança de vós em Cristo seja constante, que a fé seja toda amoldada naquele que pode todas as coisas. Irmãos, na palavra de Deus está escrito, lá em Atos, capítulo 4, capítulo 3, melhor falando, versículo 19 até o 21, fala da seguinte maneira: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Irmão, irmã, aquele que ouve e aquele que não é convertido, aquele que ainda não aceitou a Jesus Cristo, você tem que se arrepender, você tem que colocar de lado tudo aquilo que a palavra de Deus, tudo aquilo que Jesus Cristo, o nosso Salvador, que padeceu lá na cruz do madeiro pela minha vida, pela sua vida. Ele veio para nos salvar, para nos resgatar do opróbrio, do pecado, para nos resgatar da prisão que nos toma pela queda lá de Adão, lá no paraíso, onde somos oprimidos, onde somos acorrentados, onde somos feitos reféns do pecado nesta terra. Mas Jesus aqui, Ele nos fala para nos arrependermos e convertermos a Ele, para nos arrepender e convertermos a Cristo, e que serão apagados os nossos pecados. E vem assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor na minha vida e na tua vida. Eu não sei o que tem acontecido na vida de cada um que escuta essa mensagem, mas a promessa de Deus para a sua vida e para a minha vida são promessas de salvação, de conserto, de direção, de livramento. São promessas de vida, de cumprimento espirituais. Na verdade, nós não somos escolhidos aleatoriamente. Deus sempre tem um propósito em toda escolha. Mas temos que fazer a nossa parte, dando lugar aos seus propósitos. Todo este enredo em volta do propósito de Deus em nossa vida vem carregado de uma investida de ações contrárias, pois o inimigo de nossa alma fará de tudo para nos manipular contra tudo aquilo que Deus irá nos direcionar a praticar. É neste momento de cumprir a vontade de Deus que a carne irá se opor ao espírito, e aí você perceberá que tudo aquilo antes praticado por você terá que ser deixado de lado. Mas não será fácil. Talvez você enfrente uma luta contra você mesmo. Talvez a sua carne entre em conflito constante contra o seu espírito. Não ouvimos falar muito disto, mas Deus me tocou a falar-lhes sobre isto, pois é o que mais acontece na vida daqueles que são escolhidos. Quando não somos atacados por desejos pecaminosos da carne, como adultério, prostituição, desejo pela droga, desejo de voltar ao vício, desejo
de praticar coisas que aos olhos de Deus são abomináveis, somos atacados também no conjugal, no financeiro, na saúde e na maioria das vezes em áreas que nos deixam completamente vulneráveis. Espiritualmente falando, somos ensinados a ser forte e não desistir, pois teremos lutas, conflitos e levantes. Talvez nem isto falem e só nos falem das coisas que almejamos possuir, como as coisas materiais. Tem muitos ministérios, muitos pregadores falando aquilo que você quer ouvir. E muitas pessoas têm se frustrado por conta dessas promessas enganosas que virão, mas virão no tempo oportuno, não no tempo que você deseja. É no tempo de Deus. É Ele o nosso provedor, é Ele que nos acrescentam todas as coisas. E até temos essas promessas aí de prosperar, de termos, de possuirmos. Mas o mais importante de todas essas promessas é a salvação. Né? Deus quer nos salvar e quer que, para isso, nós temos um caminho a trilhar. E o caminho que nós devemos trilhar diante de Deus é a obediência. Pois a maioria dos ensinamentos hoje não nos adverte dos riscos e das adversidades que iremos enfrentar na nossa caminhada com Jesus Cristo. Mas Jesus nos fala e nos adverte no livro de João 16:33. Ele fala: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Tenham coragem. Eu venci o mundo. Nós somos feituras de Cristo e somos seus imitadores. Devemos nos esforçar para termos o caráter de Jesus Cristo. Esse versículo nos remete a um alerta de Jesus aos seus discípulos sobre tudo aquilo que não podemos evitar, que serão as dificuldades, sofrimentos e perseguições na vida terrena, ou seja, neste plano que estamos. No entanto, essa promessa vem acompanhada da promessa de paz interior. Aliás, no entanto, essa advertência, ela vem acompanhada da promessa de paz interior e encorajamento, e essa paz só vem dele. E não tem dinheiro no mundo que pague essa paz. Deus, Ele quer que você tome um posicionamento quando você se converte a Cristo. Deus espera que de você segui-lo. Tanto é que os apóstolos, ele fala: vem, segue-me, né? Abandona tudo, vem, segue-me. E nós devemos abandonar tudo para seguir a Cristo. Abandonar os malefícios que antes praticávamos. Abandonar os enganos que antes praticávamos. Abandonar as mentiras, a prostituição, o adultério, os vícios, né? E consagrarmos a nossa vida diante de Deus, para que possamos alcançar dele aprovação para o reino vindouro que virá. Que Deus abençoe cada vida, que Deus abençoe cada irmão. Às vezes, nós somos colocados para falar de Deus, porque Deus nos levantou justamente para isso. E aí nós nos entendemos, nós ficamos tentando compreender por que falamos de tais coisas. Mas as coisas que Deus levanta para nos falarmos, é proposital. Tem alguém que será alcançado. Para um servirá de uma forma, para outro servirá de outra forma. Mas vai servir para cada um que escutar essa mensagem.
Que Deus abençoe a todos e que, se você precisa corrigir algo na tua vida, se você precisava ouvir a correção de Deus para tirar da sua vida devidas coisas que estão indo contra a vontade de Deus, contra o Espírito de Deus, que você se fortaleça da palavra, que você se alimente da palavra, que você se alimente orando a Deus, pedindo força, pedindo coragem, porque no mundo você vai ter aflições, você vai ter perseguições, você vai ter inimizades, você vai ter você mesmo contra você mesmo, contra o seu eu, porque a vontade da carne é o nosso pior inimigo. E é esse maior inimigo é o que devemos combater. É ela que dá legalidade ao inimigo para nos afligir. Porque quando nós abrimos as brechas, abrimos os vãos, Satanás entra para alimentar aquela vontade, para se opor a Deus. Nós devemos nos fortalecer mais e mais de Deus, para que consigamos vencer a nossa carne e assim agradar a vontade de Deus em toda a sua plenitude. Que Deus abençoe a todos e que a sua palavra sirva de remédio para aquele que está doente, sirva de alimento para aquele que está com fome e sirva de água para aquele que tem sede. A palavra de Deus, ela serve para todas as nossas necessidades. E que assim seja na minha, na sua e na vida de todos que estão escutando essa mensagem, para a honra e glória de Deus. Amém.